Não chegou nem o Natal e eu já tô aqui para falar do Ano Novo, mas é por uma boa causa. Para que você tenha tempo de escolher, pensar com calma. E se você for comprar pela internet, que dê tempo de chegar antes da sua comemoração. Então vem comigo conferir 12 espumantes que são uma excelente opção para brindar na virada do ano. Pegue a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Bom, vamos direto conferir as 12 opções na mesma linha do vídeo anterior que eu fiz sobre o Natal. De preferência, vinhos entregues pela Amazon para você ter garantia aí, né, do que você está recebendo. Tem um vinho da lista que não está necessariamente pela Amazon, mas é de um fornecedor confiável. Se você gostar de alguma das opções e quiser comprar através da Amazon, os links estão aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Comprando através deles eu ganho uma pequena comissão e você me ajuda a continuar fazendo esse canal aqui. E algumas opções são válidas apenas para quem é Prime. Então, se você ainda não é Prime, aproveita e assina, o link também tá aqui junto com os links dos vinhos. Vamos lá? Antes de falar do primeiro vinho, lembrando que as ofertas são válidas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você for consultar tenha alguma alteração aí no preço, até na disponibilidade dos vinhos, mas é assim que acontece, né? Vinho tem estoque limitado, tem uma produção limitada, a gente não tem o que fazer, faz parte do jogo. Então vamos lá, aproveita, se ainda estiver valendo, já garante o teu para não correr o risco. O nosso primeiro espumante da lista é um espumante chileno, feito pela Undurraga, uma das vinícolas mais antigas do Chile, fica ali bem próximo de Santiago, cerca de 35 quilômetros da capital do país. Ele é feito 100% com Pinot Noir, uma uva que se deu muito bem no Chile, e ele é feito pelo método Charmat. A gente vai ter aqui um espumante leve, fresco, ótimo para brindar. Esse daqui é um brut, ou seja, ele não é doce no paladar e é mais seco do que doce, né? Um brut nunca vai ser totalmente seco. Se a gente for comparar um vinho seco com um brut, o brut vai ser mais doce do que um vinho seco, mas ele não é muito doce, né? Se você está acostumado a tomar demi-sec ou a tomar moscatel, ele vai ser bem diferente. A maioria dos espumantes que eu escolhi aqui são brut por uma razão. Primeiro, porque é o que mais existe. É o nível de doçura mais feito para os espumantes, porque é o nível de doçura que consegue equilibrar de maneira mais perfeita a acidez com a doçura. Não é à toa que o brut é o mais feito, o mais vendido e o mais consumido no mundo. Então, falando desse daqui, um espumante chileno feito pelo método Charmat, com 2 meses de contato com as leveduras, um espumante para ser bebido jovens. Ele vai ser um espumante extremamente fresco, frutado, floral, bem fácil de beber, ótimo para entrada, para o brinde de entrada ou até para o brinde final, dependendo aí da sua comemoração. Ele vai acompanhar bem umas entradas mais leves, uns canapés, algumas frituras, ele vai super bem. É um espumante que está com um preço bem interessante, está R$ 33,90 para quem é Prime e entrega grátis. Eu coloquei, como sempre, um CEP de São Paulo aqui para a gente ter uma noção dos preços dos fretes. Vendido e entregue pela Amazon, uma opção econômica, uma boa relação custo-qualidade, um espumante aí leve, fresco, que vai super agradar. Ele não tem muita complexidade, mas essa não é a proposta, ok? Vamos lá pro segundo, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo com menos de meia hora aqui, né? Aqui a gente já tem um espumante brasileiro feito pela Salton, uma das maiores vinícolas do Brasil, a vinícola que mais vende e faz espumantes aqui no nosso país. É um Prosecco, que significa o quê? Que ele é feito com a uva glera, que também é chamada de Prosecco, ou era, né? Porque Prosecco é o nome de uma região italiana, porém, em alguns lugares ainda se chamam a uva com esse nome, mas o nome da variedade é glera. Uma uva fresca, cítrica, super leve, um espumante muito versátil, bem neutro assim, também brut, né? Com uma doçura menos acentuada. Esse daqui ele vai ter 14 gramas de açúcar por litro, ou seja, ele não é doce, porém, se você tem aí ressalvas com relação ao açúcar, ele já vai ser um pouco doce para o seu paladar, sim, mas ele vai ter aromas de frutas brancas,
brancas, como pera. Ele vai ter um toquezinho de limão siciliano, um espumante de muita qualidade, feito pela Salton da Serra Gaúcha, com uvas da Serra Gaúcha, que também vai te entregar uma ótima opção para entrada, para o welcome drink, né? Ou para o brinde final. Também é um espumante leve, não é aquele espumante que vai acompanhar muito bem uma refeição, ele vai acompanhar bem algumas frituras, uns peixes mais delicados como um linguado, ele pode ir bem, mas essa não é a proposta dele, tá? Ele tem a proposta mesmo de você beber ali com aperitivo, uns queijinhos mais leves, e por R$ 34,55, também para quem é Prime, vendido e entregue pela Amazon, e ainda chega até antes do Natal, mas a ideia aqui são espumantes que eu selecionei aqui para o ano novo. O terceiro espumante dessa lista é de um produtor que eu gosto muito, a Ponto Nero, que é do grupo Valduga, sim, da Casa Valduga. Eu gosto de todos os espumantes da Ponto Nero. Eu acho que eles conseguem entregar uma qualidade com um preço bem legal. Eles têm essa proposta de serem espumantes mais leves, mais frescos, justamente para esse momento de brinde, né? Aqui também a gente tem um Brut, no entanto que o nome dele é Ponto Nero Celebration, né? Justamente para celebrações. Ele tem versão moscatel, ele tem versão rosé, tem versão varietal, tem versão sem sulfito, ele tem essa linha Celebration da Ponto Nero, tem vários rótulos, todos são excelentes, mas eu quero destacar aqui para você o Celebration Brut, que vai ser extremamente versátil. Esse daqui é branco, ele também é feito pelo método Charmat, né? Também vai ser um espumante ótimo ali para entrada, para o welcome drink. Ele tem uma excelente acidez. Esse daqui, eu tive que colocar uma colinha aqui, porque são muitas variedades. Ele vai ter Riesling Itálico, Pinot Noir, Chardonnay e Glera, a uva do Prosecco. Então a gente vai ter uma leveza e também uma certa estrutura aqui nesse espumante. Eu adoro, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito dessa linha. Aqui a gente já vai ter 3 meses de contato com as leveduras também pelo método Charmat. E aqui também 14 gramas de açúcar por litro, né? Ele não é doce, mas ele também não é tão seco assim. Porém, como esses espumantes da Ponto Nero, eles têm uma acidez muito interessante, ele não é enjoativo no paladar. Obviamente que um Brut dificilmente vai ser enjoativo, mas eu conheço pessoas que um pouquinho a mais de açúcar já faz uma diferença absurda, por isso que eu tô frisando aqui essa questão. Ele vai ser ótimo também para acompanhar as entradas, para acompanhar algumas frituras. Ele vai bem com peixes também, peixes brancos, peixes mais leves, ele vai super bem se você quiser acompanhar uma refeição, mas nada muito temperado, nem nada muito forte, pesado, porque esse espumante é leve, é para celebrar. Ele tá por R$ 53,88, tá um preço bem legal também para quem é Prime, né? Tá um preço bem legal porque ele costuma custar ali a partir dos R$ 60, R$ 65, tá? Inclusive o Moscatel, ele é sim um pouco mais caro do que os outros espumantes aí, mas ele tem uma qualidade bem interessante. Vendido e entregue pela Amazon, e assim como o outro, se você comprar, dependendo de quando você comprar e estiver em São Paulo, né? Porque eu botei um CEP de São Paulo aqui, entrega até antes do Natal, mas a ideia aqui são espumantes pro Réveillon, por isso que eu tô lançando esse vídeo agora, para que você tenha aí mais do que uma semana para receber esse seu espumante de celebração em casa, caso você compre aqui. O nosso quarto espumante, outro espumante da Salton, porém agora um Extra Brut da linha Ouro. O que a gente tem aqui, né? Ele também é um espumante feito pelo método Charmat. Aqui a gente vai ter Pinot Noir, Chardonnay, o corte clássico dos espumantes, junto com a Riesling Itálico, que é uma uva que se deu super bem aqui na nossa região, e ela traz um frescor para os nossos espumantes que é muito característico, né? Uma das nossas características, uma das características dos nossos espumantes é sempre ter esse frescor extremamente agradável e muito bem equilibrado. Como aqui a gente tem um Extra Brut, a gente já tem 7 gramas de açúcar por litro, ou seja, é metade dos Brut que eu mostrei aqui, né? Ele vai ser bem mais seco no paladar. Então, se você não gosta de doçura, ele vai ser uma ótima opção para você. Feito pela Salton, que eu já falei aqui quando eu falei do Prosecco, né? Com uvas da Serra Gaúcha. E esse daqui a gente tem um Charmat um pouco mais longo. A gente já tem ali 6 meses de contato do vinho com as leveduras. Então, a gente já vai ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de complexidade para esse espumante. Vai ser uma boa opção para o brinde? Vai ser uma ótima opção para o brinde, assim como qualquer espumante, né? Só que esse daqui, ele já vai bem até com prato
pratos um pouco mais trabalhados, um pouco mais pesados, digamos assim. Nesse daqui a gente vai ter aqueles aromas de frutas brancas, como maçã, pêssego, pera, porém a gente já vai sentir também um toque de levedura nele, por conta desse contato maior do vinho com as borras. E então, aqui a gente já tem um espumante que a gente consegue combinar mais com um risoto, por exemplo, um risoto de queijo, obviamente não um risoto de gorgonzola, mas um risoto de queijos mais leves, um risoto de camarão, ele vai bem, um risoto com açafrão, ele vai super bem, um risoto milanese, né? Com queijos também a gente consegue harmonizar legal esse vinho, ele vai bem com carnes brancas também, de modo geral, então se você for servir um peixe, dependendo do molho do bacalhau, você também até pode tentar testar essa harmonização, se não for um bacalhau muito intenso. Com molho de natas pode ser que ele vá bem, porque ele ajuda a equilibrar a gordura da nata, né, com a acidez que ele tem, ele ajuda a quebrar essa gordura, então ele vai ser uma boa pedida também para acompanhar refeições e a gente já vai sentir um pouco mais de complexidade. Ele tá com preço muito bom, R$ 59,90 para quem é Prime, vendido e entregue pela Amazon, e comprando 2 ou mais você ainda ganha 5% de desconto. Tá um preço extremamente interessante para um espumante ótimo, tá? Ele tem a versão Rosé Brut, que também é excelente, e o Rosé Brut dele já harmoniza com uma gama maior de pratos. Eu adoro o Rosé Brut deles, da linha Ouro, e também tem o Branco Brut, mas eu quero trazer a opção aqui do Extra Brut para ter uma opção um pouco mais seca aí, para quem não gosta dos Brutes aí, principalmente quando eles estão num limite de doçura mais acima do que abaixo do permitido pela lei. O nosso quinto vinho é bem interessante. Eu selecionei esse daqui por alguns fatores. Primeiro, porque ele é uma parceria da Miolo com o grupo Wine, então você também vai encontrar ele na Wine. Eu vou deixar o link aqui tanto da Wine quanto da Amazon, você escolhe aí se você gostar de qual deles você prefere comprar, mas tem nos dois. E o preço não muda muito, o preço é quase a mesma coisa, assim. Aqui você ainda tem mais desconto se comprar 2 ou mais, né? Todos os vinhos que tiverem essa etiqueta aqui, compra 2 ou mais, você pode combinar, não precisam ser 2 iguais. Outro ponto que eu quero destacar: uvas do Vale do São Francisco, não são uvas da Serra Gaúcha. Isso também é bem interessante, porque todos os outros espumantes brasileiros que eu falei anteriormente são todos com uvas da Serra. Porém, esse daqui a gente vai ter uma visão diferente do espumante brasileiro, né? A gente fala muito de espumante brasileiro, mas a gente esquece muitas vezes que o Brasil é um país gigantesco. Se a gente tem terroirs diferentes, às vezes até no mesmo terreno, imagina num país desse tamanho, né? Então aqui a gente vai ter um vinho muito mais frutado, muito mais floral, com uma acidez um pouco mais baixa se você comparar com os espumantes da Serra. E ele tem 2 variedades de uvas um pouco incomuns: a Chenin Blanc, que é uma uva extremamente aromática, e a French Colombat, que é uma uva que a gente dificilmente vê. Aqui na Serra eu acredito que nem tenha, mas uma uva cultivada lá no Vale do São Francisco, muito interessante para a elaboração dos espumantes de lá. Essa daqui também foi feito pelo método Charmat, com breve contato com as borras, que é justamente para ter essa proposta de um vinho fresco, leve e festivo. Ótima opção para o brinde, opção para entrada. Também não vai acompanhar muitos pratos ali, porque ele não tem estrutura e intensidade para isso, mas vai ser uma boa opção, vai ser um espumante gostoso de beber. Mesmo ele não sendo doce, ele sendo brute, ele vai ser bem agradável até para quem só gosta de coisa doce, porque ele vai ser muito frutado, muito floral. É uma boa opção aí de vinho para agradar a galera no geral aí. E também, assim como os outros, vai super bem com pratos à base de peixes mais delicados, frutos do mar, saladas. Ele vai bem com uma salada mediterrânea, até aquela salada grega que tem um queijo feta um pouco mais salgado, ele também vai acompanhar bem por conta desse frutado que ele vai ter, esse floral que ele vai apresentar. Agora a gente tem aqui um espumante feito pelo método tradicional, que é um espumante que eu sou apaixonada. Ele também tem a versão Rosé Brut, ele tem a versão Nature dele. É um espumante que está sob a denominação de origem do Vale dos Vinhedos, feito pela Miolo, com uvas da Serra Gaúcha, corte clássico, Chardonnay e Pinot Noir. Ele tem 12 meses de autólise, 12 meses em contato com as leveduras, a segunda fermentação na garrafa. É um vinho que traz uma elegância, uma delicadeza e uma certa estrutura no nosso paladar que é incrível. Eu sou apaixonada por esses espumantes. Eu acho que eles sempre tá com uma relação custo-qualidade excelente. Eu fui ao mercado hoje, estava custando R$70 a garrafa, eu já achei ótimo o preço. Por R$61,50, então eu acho maravilhoso. Esse daqui é um daqueles que não é vendido e entregue pela Amazon. Então, para São Paulo,
o frete dele tá R$12,21. Você precisa avaliar. Mas se você encontrar no mercado também, é o espumante Miolo Cuvée Tradition Brut. Vai ter o Brut Rosé, vai ter o Natura e toda essa linha Cuvée Tradition, tá? São espumantes assim de alto gabarito. É um fornecedor confiável, mas se você não tá no Rio Grande do Sul, de repente o tempo de entrega e o valor do frete não te interessam, mas é uma opção para você procurar aí nos mercados, em outros lugares. A gente vai ter um espumante extremamente saboroso, com notas de fermentação já bem mais presentes, um perlage extremamente delicado, constante, fino, super elegante. É um espumante super elegante e, na minha opinião, um dos espumantes feitos pelo método tradicional brasileiro que apresenta uma das melhores relações custo-qualidade, tá? É difícil a gente falar a melhor nesse caso, porque a gente tem muita opção, graças a Deus. Graças a Deus, os espumantes, a gente tem muita opção aqui, mas esse é um daqueles que tem um lugar especial no coração, porque ele sempre agrada. Como é que a Miolo consegue fazer um espumante pelo método tradicional com um preço tão abaixo aí dos outros, né? Se você pegar um espumante feito pelo método tradicional de 12 meses, dificilmente você vai conseguir na faixa de 60, 70 reais, até 80 ele tá valendo. Porque eles têm, na Miolo, umas máquinas chamadas Giropallet, ou seja, o processo de remoagem do espumante não é manual, é feito automaticamente. Então você consegue diminuir o custo de produção desse produto, por isso que você consegue vender ele mais barato. A Miolo é um grande grupo, né? Recentemente agora comprou uma vinícola argentina para começar a internacionalização, que eu achei fantástico. Então eles têm capacidade de investir em equipamento e com isso o custo sempre vai cair. Esse espumante, ele vai ser uma opção de brinde bem mais chique. Ele já vai ter um pouco mais de complexidade. Para uma festa um pouco mais refinada, ele é uma excelente opção para o brinde ou para entrada, dependendo de quanto você pode gastar e de quantas pessoas vão participar, né, da tua festa. Isso também importa. Ele pode ser uma opção bem interessante. Ele vai bem com bolinho de bacalhau, ele vai bem com canapés com ovas de peixe, ele vai bem com frutos do mar. Esse daqui também vai bem com comidas mais gordurosas, ele vai bem com comidas até um pouco doces, com pratos agridoces, ele vai super bem. Sabe aquele lombo de porco, aquela carne branca do lombo suíno com molhinho de fruta? Ele vai bem com molhinho de abacaxi, assim, ele vai ir super bem com esse prato. R$61,49 e nesse daqui tem o frete, mas como eu disse, se você encontrar no mercado até uns R$80 está super valendo. Vale também conferir a versão Rosé e a versão Nature do Cuvée Tradition do Grupo Miolo. A partir de agora a gente entra na casa dos 100 para mais. O 100 é o limite para cima, né? Tá igual o dólar. Bom, vamos lá, não, a gente não tá aqui para falar do dólar. Esse daqui é um espumante feito pela Cave Geice, ou Cave Geice, né? Que é um produtor extremamente renomado aqui do Rio Grande do Sul, da região de Pinto Bandeira, a região que possui a única denominação de origem exclusiva para espumantes do Novo Mundo. Então eu não preciso falar a respeito da qualidade dos espumantes de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira fala por si só. Não é à toa que o Mário Geice, que veio para o Brasil, ele é chileno, ele veio para o Brasil para trabalhar no grupo Chandon, quando a Chandon instalou a sua vinícola aqui, comprou essa parcela de terra em Pinto Bandeira e falou, poxa, acho que aqui vai bem plantar uva para espumante, e criou a Cave Geice, que é a referência aí brasileira dos espumantes aqui. Esse daqui é da linha Amadeu, que é uma linha um pouco mais jovem, um pouco mais refrescante, mas é um espumante incrível, com 12 meses de contato com as leveduras, feito pelo método tradicional. Ele tem 80% de Chardonnay e 20% de Pinot Noir. E aqui, apesar dele ser um brut, ele já tem 10 gramas de açúcar por litro, ou seja, ele já vai ser mais seco do que os outros brutos que eu falei aqui. Ele já vai ter um pouco menos de açúcar. O miolo, eu não falei, ele tem 8 gramas de açúcar por litro, tá? Comparado com os outros brutos que eu falei, ele é bem menos doce. Ele só tá 1 grama acima do Extra Brut, que tem 7 da Salton. Então ele vai ser bem mais seco. Já o Cave Amadeu, ele vai ter 10 gramas por litro. Ele também não vai ser tão doce, né? Ele vai ser bem mais seco do que os outros brutos aqui, com exceção do miolo. Aqui também a gente vai ter um espumante extremamente agradável para um brinde mais refinado. A gente vai ter um espumante que também vai acompanhar
acompanhar bem alguns pratos por conta dessa estrutura. A gente já vai sentir aqui, tanto no miolo quanto nesse, mais notas de levedura, da fermentação, que aconteceu por mais tempo, então você tem esse reflexo no vinho final, né? Quanto mais tempo o espumante passa em contato com as leveduras, mais complexidade, mais aromas ele vai adquirindo, especialmente os aromas de fermentação. Esse daqui não é vendido e entregue pela Amazon, é vendido pela Vinho Mundi, mas para São Paulo o frete dele também é grátis, é um fornecedor confiável. E aqui a gente também vai ter um espumante, assim como o miolo, que vai acompanhar bem até certos pratos, né? Ele não vai bem só para o momento do brinde ou do welcome drink. Na verdade, tanto o miolo quanto esse eu não serviria de welcome drink, tá? Eu já serviria eles já para acompanhar uma entrada ou para o brinde final. Nenhum desses dois eu serviria para recepção. Para recepção eu iria mesmo num charmat um pouco mais simples, ou branco, ou rosé, brut mesmo. Porém, o miolo e o Cave Amadeu eu já deixaria para um momento um pouco mais sério da comemoração. Aqui a gente tem ele por R$ 117,90, né? Entrega grátis para São Paulo, e a data de entrega seria entregue até antes do Natal. Mais um espumante feito pelo método tradicional, agora um cava da Segura Viúdas, que é do grupo Freixenet, um brut reserva. Significa o quê? Que ele tem um pouco mais de tempo de maturação. Aqui ele tem no mínimo 15 meses de autólise, ou seja, já tem um pouco mais de complexidade. Um brut com 9 gramas de açúcar por litro do vinho, ou seja, não é dos bruts mais perto do doce do que do seco, ele já tá mais para seco aqui. E o corte clássico lá da DO de Cava, né? Macabeu, Parejada e Xarel, as 3 uvas icônicas da região, feito pelo grupo Freixenet, que é um dos maiores grupos mundiais na elaboração de vinhos. Esse daqui também eu não serviria para welcome drink, eu serviria já para acompanhar algum prato ou também para o brinde final. Eu já serviria ele, até porque é uma garrafa bonita, a gente pode abrir ela para o brinde final, ficaria bem interessante. Já é um vinho um pouco mais estruturado, que ele vai acompanhar muito bem a comida, com uma acidez extremamente interessante e equilibrada. Esse daqui pode acompanhar até bem uma massa, como uma massa ao molho limone, macarrão ao molho limone, ele vai super bem. A massa não com molho de tomate, com molho branco, principalmente se ele for um pouco mais leve assim, ele vai acompanhar super bem. Queijo de ovelha ele vai bem com saladas de modo geral, né? Então se você quiser acompanhar a entrada com esse espumante, é uma ótima opção. E dependendo do teu prato principal, por exemplo, se você for servir um peixe branco de carne mais delicada, ele também vai acompanhar bem. Até uma merluza frita, o anterior também vai bem, porque eles têm uma acidez muito interessante. Esse daqui ele já vai ter umas notas mais cítricas, que é uma característica dos cavos, porém sem perder a complexidade dos aromas adquiridos aí pelo tempo maior de contato do vinho com as borras. A gente encontra ele por R$ 119,90, tá um preço excelente para um espumante feito pelo método tradicional com 15 meses de maturação. Ele é vendido pela Fresh Bebidas, também é um fornecedor confiável, né? E diz aqui que também é entregue grátis se for em São Paulo e até antes do Natal. Então você tem uma gordurinha aí para pedir esse espumante ou para encontrar essa versão aí se ela te agradou. Esse daqui eu selecionei por alguns motivos. Primeiro, porque eu já recebi diversas vezes a pergunta: a Chandon não tem um tipo moscatel? Não, como o moscatel não, mas eles têm o Chandon Espumante Passion, que foi um espumante criado pela Chandon exclusivamente para atender o mercado brasileiro, para agradar o paladar brasileiro. Então a gente tem aqui um espumante demi-sec que é feito para você colocar gelo também. Então você pode beber ele com gelo. E eu escolhi esse daqui por conta dessa pedida, não porque eu acho que o preço dele é bom, eu não acho. Eu já falei isso em outras vezes. Eu acho o Chandon um espumante caro, porque é um espumante feito pelo método Charmat. E você viu aqui que a gente tem espumantes feitos pelo método Charmat a partir de R$30. Ah, você está comparando o Chandon? Não, não estou comparando. Eu estou dizendo que o método Charmat é um método que foi criado para baratear o custo de produção do espumante e, consequentemente, o custo final do espumante para o consumidor. Não é o que a gente vê na Chandon. Eles têm todo o direito de cobrar o preço que eles quiserem no produto deles.
O produto é deles, eles colocam para vender do preço que eles quiserem, ok? Mas eu tô falando que essa é a versão moscatel da Chandon, né? Que foi feita para agradar o paladar brasileiro. A gente tem aqui a Moscato Canelli, a gente tem aqui a Malvasia e a gente tem aqui a Pinot Noir. Então é espumante rosé, passion, é uma garrafa lindíssima. É um espumante ruim? Claro que não. Nenhum espumante da Chandon vai ser ruim. Eles sabem fazer isso muito bem. Vale o preço? Aí você precisa avaliar para você quanto você quer, né? É para um brinde, eu só bebo doce, eu tô afim de gastar um pouco mais no meu brinde, é ano novo, né? A gente se permite essas coisas. Cara, o dinheiro é seu, você tem o direito de fazer o que quiser com ele. Quem sou eu para julgar? Por isso que eu trouxe essa opção aqui. Apesar de não ser a minha escolha, não ser uma opção que eu faria, eu estou trazendo aqui por quê? Porque eu não faço vídeo para mim, eu faço vídeo para você que está me assistindo. Então, eu espero que você goste dessa seleção que eu fiz aqui, porque é feito pensando em você. Então, a gente tem aqui um vinho extremamente frutado, com uma doçura residual maior, né? Esse daqui já vai ser mais adocicado no paladar. Não vai ser doce como um moscatel, mas ele vai ser bem doce. E por conta dessa doçura e por conta dele ser um rosé, ele inclusive vai ser um vinho que vai ser bem versátil para harmonizar. Você pode combinar ele com pratos até mais apimentados, mais picantes, porque essa doçura ajuda a suavizar o paladar da pimenta, que seja. Sabe, servir aqueles aperitivos com geleia de pimenta? Ele vai acompanhar super bem esses molhinhos com geleia de pimenta mais agridoces assim. Você pode brindar com ele no final, por que não, né? Você vai ter comido, bebido, comida sobremesa. Ele vai bem no brinde final, mesmo sendo mais doce. É uma garrafa bonita que vai chamar a atenção. Eu não serviria no começo, justamente por ele ser doce, e a doçura vai atrapalhar a percepção dos outros sabores que você vai ter durante a sua noite. Eu deixaria ele para um momento final, ou para acompanhar uma sobremesa, ou para o brinde final mesmo. Vai ser um brinde bonito, uma garrafa bonita, um espumante que tem uma coloração linda, feito pelo método Charmat, como eu já falei, com uvas da região da Serra Gaúcha. A gente tem aqui ele por R$96. Ele custa isso mesmo, tá? Até mais do que isso, ele não é baratinho. Mas você pode vir aqui e eu coloquei ele aqui por isso. Você vem aqui, escolhe ele pela Amazon. Ele tá mais caro, obviamente, né? Aqui, ó. Vendido pelo Museu da Gula e entregue pela Amazon. E aí ele tá por R$153,90 para quem é Prime, não paga o frete, chega rapidinho aí também. Agora eu tenho aqui um outro espumante da Cave Jace, que eu já comentei a respeito dela no vinho anterior, mas esse daqui é um vinho mais trabalhado, tá? Ele já leva o nome da Cave Jace. Esse daqui é um Rosé Brut Vintage, ou seja, ele é safrado. E aí, obviamente, né, a Amazon vai mandar a safra que eles tiverem lá, mas enfim, se for uma safra recente, melhor ainda. Os espumantes costumam ter essa particularidade. Também com uvas de Pinto Bandeira, aqui a gente vai ter 100% Pinot Noir, então vai ser um vinho leve, um vinho extremamente interessante. Brut também, com 8,5 gramas de açúcar por litro. Eu não preciso mais falar da excelência da Cave Jace em fazer espumantes, eles são um dos melhores que a gente tem por aqui. Com 24 meses de contato com as leveduras, ou seja, aqui a gente tem muito mais estrutura. Além da gente ter um rosé que vai ser muito mais versátil para combinar com comida, porque o rosé ele tá no intermédio ali do tinto com branco. E aí, se a gente parar para pensar na maioria dos pratos que a gente come, é justamente aí nessa faixa intermediária. Então aqui a gente tem um brut com uma doçura não tão acentuada, feito 100% com Pinot Noir, que traz uma delicadeza, traz uma elegância, uvas de Pinto Bandeira. Esses 2 anos de contato do vinho com as leveduras trazem a ele, além da complexidade, uma elegância muito grande. A gente vai ter um perlage extremamente fino, delicado, uma cremosidade espetacular. Esse daqui já vai bem com salmão, esse daqui já vai bem com peixes mais intensos, com atum, por exemplo, ele vai bem até com algumas carnes, dependendo se for um filé mignon, dependendo do molho, ele vai acompanhar bem. Ele vai acompanhar bem, obviamente, frango. É que muita gente não come frango na virada do ano, né? Mas ele vai também bem com essas carnes. Aproveita e comenta aqui, me conta, você come ou não come frango nessa época do ano? Vai, aqui em casa não, porque meu esposo não pode nem ver nessa época do ano nenhuma ave, é só bicho que anda pra frente, alguma coisa assim. Comenta aqui se você tem essa superstição também. Quase não saiu, mas saiu. Então aqui a gente vai ter um vinho que vai acompanhar bem a refeição. Em que momento eu serviria ele? Justamente nesse. Se eu fosse servir um salmão,
inclusive um salmão na brasa, eu serviria esse espumante no momento da refeição, do prato principal. Pro brinde final também ele vai super bem, né? Você vai fechar a noite com chave de ouro, se você pode pagar um pouco mais. Aqui a gente tem ele por R$180, R$179,90, enviado pela Amazon e também vai ser entregue em São Paulo, entrega até amanhã. Olha isso, gente. Entrega de um dia para o outro, dependendo, você compra até para o Natal também. Aqui, sem errar, você não quer correr risco? Tá aqui. Tô te falando o espumante perfeito para não correr risco. Ah, mas eu tenho o Cava, que também é muito bom. Tem, mas aqui a gente tá falando de um rosé, que vai acompanhar, vai ser bem mais versátil, com um açúcar bem interessante, uma quantidade de açúcar residual bem interessante, com 24 meses de trabalho, né? Então, aqui a gente tem um espumante para você fechar o olho e abrir a garrafa. É melhor fechar o olho depois que abrir para não correr nenhum acidente, né? Eu não podia deixar de fora 2 champanhe. Um champanhe Brut branco e um champanhe Brut rosé. Esse daqui é o branco. Ele tá com preço muito bom. E se você comprar 3 itens da lista, é só você clicar aqui e comprar itens elegíveis, você ainda ganha mais 10% de desconto, ele vai sair por menos de R$300. Por um champanhe, o preço é excelente. Champanhe com menos de R$300 é muito difícil de encontrar, só em promoções assim esporádicas, e depende muito da Maison também. Ah, é um champanhe de entrada. É um champanhe de entrada, mas é o que eu digo, champanhe é champanhe. Quer brindar com mais glamour, quer começar 2025 com tudo, quer ir num champanhe, tô te dando opções acessíveis e que vão fazer a festa ali, vão fazer a sua comemoração bem chique, bem elegante e com muita qualidade. Quando a gente fala de champanhe, a gente não pode perder de vista a qualidade. Aqui a gente tem Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Blanc. A gente vai ter todas as características de champanhe, né? Notas de brioche, uma certa mineralidade, uma acidez alta, equilibrada com açúcar. A gente vai ter um espumante... O champanhe, qualquer um dos dois que eu vou mostrar aqui pra você, eu deixaria pro momento final. Pra fechar a noite com chave de ouro, sabe? Pra começar 2025 com brinde final, assim, poxa, 2025 vai ser o ano. Eu deixaria os 2 champanhe pra isso, até porque são R$300, um golinho pra cada um ali, uma tacinha pra cada um, dependendo de quantas pessoas são, dá pra encarar, né? Esse daqui, ele já tem 10 gramas de açúcar por litro residual. Ele vai ser um intermediário ali, não vai ser nem tão mais pra seco, nem tão mais para doce. Ele vai estar bem ali no meio, vai ser um espumante que vai agradar. E por ser champanhe, até se a pessoa não gosta, dificilmente ela vai falar. É uma boa estratégia. Por que eu disse que o Cave Jace, o Rosé Brut, ele era o espumante para não errar? Porque ele consegue reunir 2 coisas, uma qualidade excelente com um preço bom. O champanhe aqui você vai ter 12 meses, 15 meses de maturação, de autólise ali. Não vai ser um espumante tão complexo, mas é champanhe, né? Todo mundo quer abrir esse rótulo e tirar foto ali escrito champanhe. Tô te dando aqui uma opção acessível de champanhe. É um champanhe da Mumm com essa garrafa exuberante, que não tem rótulo, isso é pintado na garrafa. É uma obra de arte essa garrafa, né? É aquela garrafa para você guardar e usar depois com qualquer outra coisa. Ele também tem a versão branco, mas a garrafa do rosé é muito mais bonita, né? E o rosé vai trazer mais complexidade, o rosé vai trazer mais versatilidade, que é o mais importante para esses momentos. Também vai ser um Brut. Aqui a gente vai ter Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Também é um champanhe que está com preço excelente, tá? Você vai encontrar ele em torno aí de uns R$600. Ele tá aqui por R$352, tá um preço muito bom. Então, se você gostou, pode gastar. Links aqui, já garante o teu aí. Também chega logo, vendido e entregue pela Amazon. Não perde essa promoção se você gostou, se você pode. Essa garrafa é linda, até para presentear, dependendo onde você vai passar o Réveillon, até para presentear. É um rosé e vai ter mais versatilidade para você combinar, porque ele vai ter um pouco mais de estrutura, porém ele não tem 24 meses de maturação que nem tem o Cave Jace, tá? Então você vai ter menos complexidade, mas você vai ter champanhe, você vai ter elegância, você vai ter acidez, você vai ter equilíbrio, você vai ter sutileza, delicadeza e ao mesmo tempo você vai ter estrutura e nesse caso até beleza, né? R$352 é uma excelente escolha também, uma excelente escolha. Esse daqui definitivamente eu abriria só no final, é igual o outro champanhe.
ia ser pro brinde final. Por mais que ele harmonize com comidas e tal, e daria para servir numa refeição, por ser um champanhe, eu deixaria para um momento mais especial da noite. Eu não serviria ele junto com a comida, não. Eu procuraria um pouco mais acessível, ou até um vinho, dependendo ali de qual for o prato que você vai servir, mas eu deixaria o champanhe, se fosse champanhe a minha escolha, para um momento final. Ou inicial, né? Tem gente que brinda meia-noite ali, pro brinde da meia-noite, eu deixaria esse. Ou se você brinda depois da meia-noite, eu deixaria para um momento final ali, para ser a última memória das pessoas daquela festa. Gosta dessa, né? Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa lista que eu preparei para você com tanto carinho. Espero que você tenha gostado dessas opções, que alguma delas te agrade, que possa fazer o seu brinde, a sua noite de Réveillon muito mais incrível, para você começar o seu 2025 com tudo. Sei que o Natal ainda não foi, na sexta-feira ainda sai vídeo sobre o Natal, mas já tô pensando aqui pra frente para te ajudar. Se você gostou dessas opções e vai comprar online, lembra, os links estão aqui na descrição e no comentário fixado. Comprando através deles, você me ajuda a trazer mais conteúdos aqui nesse canal. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, marca ali ativar todas as notificações para você ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Se você quer apoiar mais ativamente esse canal, você pode clicar aqui no botãozinho de Seja Membro, com uma pequena contribuição mensal, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Ou se você gostou do vídeo, você também pode deixar aqui o seu valeu demais. Não vou te dar feliz ano novo ainda, porque ainda vai ter vídeo de ano novo. Então, até a próxima taça!